Olá, muito bem-vindas e bem-vindas ao QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. Eu sou o Rafael Ávila, eu sou atualmente diretor de Educação, Inovação e Marketing da nossa plataforma. E eu estou aqui hoje com uma convidada, que na verdade é uma grande amiga, e a gente trabalhou junto há alguns anos, né, na mesma empresa, que é a Cris Ávila, o Cristiane de Ávila Fernandes. E nós devemos ser parentes, né? Que a gente sempre especulou sobre isso, Rafael Ávila e Cris Ávila. Muito bem-vinda, Cris, e muito obrigado por ter aceitado o convite e participar desse nosso episódio de hoje. Oi, Rafão, boa noite. Eu que agradeço aí a possibilidade de estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo também. Legal. Olha só, gente, o currículo da Cris é muito legal, né? Atualmente, a Cris é diretora de Gente, Gestão e Agilidade na Mondiale. Além disso, a Cris também já teve uma experiência como assessora de RH do Instituto Ânima, além de diretora de recursos humanos e pessoas na Ânima, né, que foi onde nós nos conhecemos um trabalho um do outro. Mas também foi gestora de recursos humanos do Minas Tênis Clube, né, um dos maiores clubes que a gente tem aqui na cidade. Nós somos ambos de Belo Horizonte. A Cris tem uma formação acadêmica super legal e eu me lembro, né, que a Cris é formada em serviço social pela PUC Minas. Comentei com ela, inclusive, que a minha avó também se formou em serviço social lá. Tem pós-graduação em andragogia empresarial, recursos humanos, pela UENG, né, a nossa Universidade do Estado, pós-graduação em gestão estratégica de RH pela UniBH, e também, né, Cris, fez recentemente alguns bons cursos da Fundação Dom Cabral, que é uma referência, né, em Minas Gerais e no Brasil. Eu queria também destacar, é muito legal, que a Cris ainda tem formação internacional em psicologia positiva, analista de PI, e é além de mentora também da Fundação Dom Cabral, mas eu também conheço muito o trabalho da Cris porque ela sempre esteve ligada à Associação Brasileira de RH, já foi presidente da ABRH Minas e conselheira há muito tempo. Então, a Cris é talvez a melhor pessoa para a gente falar do nosso assunto de hoje, que é RH como área estratégica. Ô, Cris, a gente tem aprendido, né, e a gente está sempre aprendendo com o pessoal que trabalha com diversidade e inclusão, já que aqui é um podcast, muitas pessoas não nos veem, a gente começou fazendo a nossa audiodescrição. Eu vou fazer a minha e te convido a você fazer a sua na sequência. Bom, para quem está nos ouvindo, gente, eu sou um homem branco de pele clara, eu tenho os olhos verdes, eu tenho cabelo e barba loura, né, um pouco mais clara. Na verdade, a barba já está com sinais da idade, então já estou com os cabelos brancos na barba, bigode. Eu tenho uma barba muito longa, talvez mais do que o usual, né, uma barba longa, cabelos curtos, um nariz avantajado das minhas descendências espanholas mouras e a testa também grande. Eu estou hoje com uma camiseta preta, uma camiseta de malha, e atrás de mim tem um fundo branco, que é, na verdade, uma persiana branca. Uhum. Oi, Rafão, vamos lá. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos ruivos, melhor, estou de cabelos ruivos, é, tenho olhos castanhos, né? Meu cabelo, ainda falando do meu cabelo, é um cabelo longo, né? E estou em um ambiente com fundo claro, no formato de escritório. Legal, Cris. Então, eu quero que, né, eu chamei esse nosso episódio de falar sobre o RH como área estratégica. Porque, de alguma forma, né, a gente já vem conversando disso há muito tempo, como é que o RH ele vai se tornando, né, uma das principais áreas de uma companhia e vem ganhando, né, essa relevância ao longo dos anos, né? E aí, Cris, eu queria que você... a primeira pergunta que eu trouxe aqui é assim, eu já vi falar de, né, RH, GP, área de gente, até people, eu tenho escutado recentemente. Eu sou da área de people.
São as mesmas áreas ou tem uma Uhum. diferença entre... A gente sabe que departamento pessoal é uma coisa e RH é outra, mas esses nomes, né, People, RH, GP, tem alguma diferença entre elas? Hoje, Rafão, como você bem trouxe aí, são utilizadas diversas nomenclaturas para a área que cuida de gente. Então, depende muito, né? É só uma diferenciação mesmo de nomenclatura, e é claro que o escopo dessa área, né, que cuida de gente, ele pode ser um escopo mais reduzido, né, ou um escopo que vem se ampliando, e a gente pode explorar um pouco mais sobre isso. Outro ponto que eu quero dizer sobre a questão das nomenclaturas diferentes, que tem muito a ver também com a estrutura da própria empresa, né? A correlação entre o nome dessa área que cuida de gente tem muita relação com as outras nomenclaturas também da estrutura dentro da empresa. Então, tem empresas que usam nomenclaturas em inglês, outras em português, outras optam por descrever mais o escopo da área, deixar mais claro o escopo. Então, é uma questão mesmo de diversificação de nomenclatura ligada ao escopo e ligado também a como a empresa se organiza, né? A forma que a empresa dá nome para as áreas de negócio. Legal, então eu queria usar como exemplo, se me permite, né? Você é diretora de Gente, Gestão e Agilidade, né, na Isso. Mundiale. Por que que, né, imagino que essa é uma escolha deliberada, né? Por que Gente, Gestão e Agilidade? Conta pra É. gente. Isso é interessante. Antes, a Mondiale tinha uma nomenclatura, e tem a ver com isso que eu disse, que retratava, sempre retratou o escopo da área. Então, a gente tinha um escopo de RH bastante ligado a subsistemas de RH e uma atuação ligada a subsistemas. Na medida que o RH foi amadurecendo e recebendo novos escopos, tá? A gente passou a influenciar e ter um impacto muito maior na gestão. Então, essa primeira mudança de RH para agente gestão, ela veio acompanhada, então, da ampliação do escopo e também de um conceito que eu particularmente acredito muito, que é o equilíbrio no que o RH tem em cuidar dos interesses, tanto dos colaboradores quanto os interesses do negócio, né? Gerando aí um resultado positivo, tanto para os colaboradores quanto para o empreendedor ou investidores. Por isso, gente e gestão. Então, esse equilíbrio. E o próximo escopo que nós recebemos, além de alguns outros ligados a risco, ligado a compliance, foi o escopo de agilidade. E a gente também quis destacar isso no nome, porque agilidade poderia estar dentro de gestão, que é um modelo de gestão da Mondiale. Mas a gente, de fato, quis destacar agilidade pelo modelo ser muito estruturante na Mondiale. Então, a gente fez essa jornada aí de amadurecimento que tem muito a ver com a resposta, com a primeira resposta que eu dei. Legal. Então, muitas vezes o nome das áreas, né, e qual é a posição que ele ocupa dentro de uma estrutura organizacional é que vai dizer ali quais são os pilares, quais são os processos, aqui está orientado. É coincidente porque a área que a gente tem, a diretoria que a gente tem dentro da Qualifica, né, é uma área de gente e gestão. E basicamente a gente tem o time de RH, mais o time financeiro, né, está ali Isso. cuidando dos aspectos da saúde, da sustentabilidade financeira da empresa. Eu achei isso muito legal, né? Então, de alguma forma, tem que refletir a estrutura organizacional, ou tende a refletir, né? E aí, Cris, a gente está falando de agilidade, né? A gente está nesse contexto muito de inovação, agilidade, processos, né? E ao mesmo tempo cuidando das pessoas. O que os RHs hoje têm feito para inovar as áreas dentro das empresas e se tornar um elemento tão estratégico das organizações, né? Que esse é o tema do nosso papo de hoje.
Ótimo, Rafa. Rafael, para responder a sua questão, eu quero dar um passo atrás, que é o de, primeiro, para que de fato o RH tenha uma atuação como você trouxe, é muito importante que a gente conheça e domine o negócio, né? O que a empresa entrega, o que ela agrega de valor para a sociedade, quais são suas soluções, tá? Qual que é o posicionamento atual, qual que é o posicionamento futuro. Então, conhecer e dominar isso, o negócio, é um ponto super relevante para que a gente desenhe toda a estratégia, todos os projetos, as ações, as frentes de atuação do RH, alinhado com esta estratégia, suportando essa estratégia, tanto suportando quanto influenciando. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo para se tornar um RH efetivamente que tem uma capacidade de influenciar, de decidir ou de contribuir com as decisões de negócio, é esse: conhecer e dominar muito bem o negócio. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, é possível que seja estruturada toda uma estratégia de atuação do RH nas diversas frentes. Isso tem a ver com o que a gente conversou também, Rafael, que na medida que esse RH ele vai se tornando mais influente, mais decisor, de fato ocupe uma cadeira relevante no board da companhia, ele começa a influenciar fortemente e vai ganhando novos escopos. Por isso que tem a ver com amadurecimento. Às vezes, e não tem certo ou errado, sabe, Rafael? Às vezes começa pequeno, mas bem estruturado, criando ali as bases e depois vai crescendo, ganhando relevância para o negócio na medida que influencia, que suporta. Então, esse, do ponto de vista do negócio, é importante isso. E do ponto de vista das pessoas também, eu acredito muito no papel integrador e de alinhamento do RH, que é um outro passo que eu vejo que é importante, integrador e de alinhar perspectivas, carreiras, jornadas individuais com as jornadas que são construídas, estão e serão construídas para as pessoas dentro da organização. Então, quando a gente consegue, como RH, e muito no papel, junto com as lideranças, de conectar esses propósitos individuais, seja de quem está na companhia, seja de quem chega na companhia, com o propósito, carreira, desafios, projetos da organização, isso se encontra e flui. E a gente faz isso de algumas formas, que a gente pode conversar mais no decorrer aí desse papo. Legal. Eu acho isso muito interessante porque, de alguma forma, você destacou na sua fala a importância de ter essa materialização da estratégia e, portanto, olhar para o negócio, olhar para os processos e para as pessoas e fazer sempre esse alinhamento, né, Cris, entre, né, aqueles que estão ali. E a gente sabe que o negócio é fluido, ele pode ir mudando de alguma maneira, mas também preparando para quem chega. Eu convivendo com você, trabalhando com você, mas também acompanhando o RH da minha própria empresa, a gente vê muito que o RH tem muitos desafios para manter a organização aprendendo, né? E aí, a gente, por ser uma plataforma educacional, obviamente vai perguntar sobre isso. Como é que o RH, quais são os principais desafios do RH para o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, das equipes, né, dos colaboradores individualmente, das equipes, mas para a própria organização ser uma organização que aprende? Uhum. Esse aspecto que você trouxe, Rafa, de aprendizagem, tem muito a ver com um conceito que eu particularmente também acredito muito nele, que é do lifelong learning, que a gente, como estando dentro das organizações, a gente faz parte desse processo de aprendizagem contínua e constante para sempre das pessoas. Então, a gente é um capítulo disso. E quando a gente tem essa perspectiva, olha para o aprendizado, para o processo melhor, com o processo de aprendizagem como
como fazendo parte dele, as soluções de aprendizagem que a gente vai estruturar e muito coletivamente com os colaboradores e com os líderes, elas se tornam muito mais efetivas, porque a gente não disponibiliza, não constrói nem disponibiliza soluções pensando naquele momento exclusivamente, mas como aquilo vai impactar no negócio, como aquilo vai impactar na carreira e no desenvolvimento das pessoas. Então, a gente trabalha muito aí, só dando um exemplo disso, com trilhas de aprendizagem e trilhas que são conectadas. É claro que tem a linha central, mas as pessoas têm autonomia, que é outra característica, né, do aprendizado contínuo. As pessoas têm autonomia para estruturar a sua jornada, chegando ao final a um aprendizado que possa trazer impacto para a vida profissional dela e para a vida pessoal também. Então, o primeiro ponto é esse conceito de que a empresa ela faz parte dessa jornada de aprendizagem contínua. Segundo, que as pessoas, elas cada vez mais querem ser protagonistas do seu processo de aprendizagem. E o nosso grande papel na companhia é de fazer uma excelente curadoria de conteúdos que impactem tanto na vida pessoal quanto na vida profissional e como cidadão também. Eu acredito muito nesse tripé também e busco trazer isso para a vida corporativa minha, e que tem, só abrindo um parênteses, que tem a ver com a responsabilidade social de formar pessoas profissionais e cidadãos também. Então, esse é um outro braço da questão do protagonismo, né? E é claro, o uso, a gente pode explorar mais isso para frente, mas o uso da tecnologia como um meio para que a gente alcance resultados de aprendizagem, tanto individuais quanto coletivos também. Então, plataformas, várias formas de tecnologia que nós podemos lançar mão delas para facilitar o processo de aprendizagem, como suporte, como meio e não como fim. E você acha, Cris, na sua experiência, né, como uma conselheira de longa data, né, na Associação Brasileira de RHs e na sua experiência profissional, que isso veio mudando ao longo do tempo, né, assim, de como o RH tem um papel crucial de trazer e de fortalecer uma cultura de aprendizagem, e como ele passa a olhar não só para o que a empresa necessita, mas também para o lugar que o colaborador ocupa nesse processo, não é isso? Você acha que tem essa diferença, essa mudança é muito recente ou não? Ela já tem mais tempo? A gente vem de uma jornada de amadurecimento, né? Como learning nas organizações. A gente tinha um papel bastante reativo, então, em relação, bastante reativo e fragmentado, onde a gente trazia soluções muito respondendo a demandas muito específicas de negócio, sem olhar a perspectiva de desenvolvimento do próprio colaborador. Depois a gente passou por uma outra etapa de sermos muito prescritivos, então faça isso desse formato, desse jeito, e a gente recomendava tudo, né? Absolutamente tudo. Então, se era presencial, se era online, e assim, era muito prescritivo, e só para fazer alguns recortes. E cada vez mais, como você trouxe, Rafão, cada vez mais, de alguns anos mais recentes para cá, trabalhando muito, como eu disse anteriormente, a questão do protagonismo do colaborador, no sentido de construir sua trilha de aprendizagem, claro, tendo ali como uma referência o que é importante para que ele se desenvolva para a empresa, mas também o que está alinhado com práticas de mercado. Então, só 3 recortes que eu fiz aí, e isso, com certeza, traz um outro nível de exigência em relação ao gente de gestão, no caso nosso, e agilidade, em termos de proposição de soluções e construção de soluções. Porque não existe uma resposta única, um método único, porque as pessoas têm necessidades muito diferentes. Legal. Então,
Acho que, deixa eu ver se eu entendi bem, né, para ir também para nossa audiência. A gente está falando de recortes que o gerente de gestão, que o RH teve ao longo do tempo. Num primeiro momento, muito reativo à própria demanda da organização em relação aos seus colaboradores. Então, a gente precisa fazer isso, cuida de fazer aquilo, traz esse treinamento, etc. Para um segundo momento em que o RH toma a frente disso, mas começa também a trazer a sua própria perspectiva em relação do que é necessário para o colaborador e para a empresa, né? Você falou um caráter muito prescritivo, né? Muito mandatório, façam isso, façam aquilo. E aí você acha que o RH chega no momento em que ele contribui para uma co-construção de uma jornada de aprendizado, que ao mesmo tempo leva em consideração o que a empresa necessita e a sua visão de negócio de futuro, com aquilo que o próprio profissional colaborador sente que faz sentido para ele, até por isso que ele se engaja. É isso? São essas três fases? É exatamente isso, Rafael, e você trouxe destaque aí para um ponto que é a co-construção. Então, o saber, ele está compartilhado dentro da organização, ele está com o próprio colaborador, com o líder, com o gerente de gestão, está no mercado. Então, de fato, é claro que a área de learning, ela tem uma capacidade instalada em termos de metodologia, de construção de soluções de aprendizagem. Agora, o conteúdo e a possibilidade de você fazer uma ótima curadoria, ótima no sentido de ser efetivo ali na curadoria e nos conteúdos que sejam relevantes, é uma responsabilidade que é compartilhada com todos esses públicos que eu trouxe. Uhum. Então, eu quero só reforçar isso da co-construção, porque aí a gente se afasta bastante do prescritivo. Legal. E aí, você estava falando da tecnologia, ela é uma ferramenta, né, para esse processo. Eu acompanho, né, o seu trabalho, mas também de outros RHs, e a gente cada vez mais é dotado de uma série de ferramentas que são ótimas para cumprir determinadas etapas, né, nesse processo. Eu não sei se eu estou sendo correto, assim, mas quando a gente imagina a construção de uma trajetória de um colaborador, a gente parte, né? Eu tenho ali as premissas organizacionais, a visão, o propósito, valores, visão de negócio, mas eu necessito fazer um diagnóstico. Então, as ferramentas de diagnóstico, elas são relevantes, as metodologias de diagnóstico são relevantes para gerar esse mapeamento ali das forças e fraquezas, ou das necessidades de aprendizado que o colaborador tem. A partir disso, né, as organizações, elas constroem possibilidades de trajetórias, e aí o colaborador se torna, né, vamos dizer, protagonista para fazer as escolhas dentro daquele house que você está colocando, e isso vai, obviamente, depois ter um resultado que o RH, o gestão de pessoas, precisa avaliar. Esse é o processo básico, assim, desse aprendizado na empresa. Exatamente esse é o processo, tá? E eu quero explorar um ponto que eu disse logo no início, Rafa, da importância do conhecimento da área de gente em relação ao negócio. Porque, na medida que a gente conhece isso, a gente consegue, eu falo que a área de gente, ela tem um papel forte de fazer uma tradução das necessidades do cliente, do negócio, criando soluções de gente. Eu falo que a gente está abrindo um parênteses aqui em relação à solução de gente, learning. Mas tem várias soluções que a gente cria. Então, o primeiro passo é esse, entender desse negócio, conhecer muito bem o grau de maturidade técnica, de liderança que existe dentro da empresa, que você trouxe aí a questão do diagnóstico, que aí são vários caminhos. O que eu digo hoje, que não existe aquele levantamento, necessidade de treinamento antigo, eu digo antigo porque hoje essas necessidades são identificadas de uma forma muito mais orgânica. Porque é influenciado pelo quê? Pela própria agilidade, porque se a gente fala que as pessoas, esse é um outro conceito que eu acredito muito e busco praticar, que elas são donas das suas carreiras, e quando elas vão para uma organização, a gente já falou disso aqui, elas usufruem das possibilidades que existem naquela
organização, a gente gera muito mais um protagonismo para as pessoas e gera uma possibilidade muito maior das pessoas serem, de fato, responsáveis pela carreira. Por isso, o conceito de corresponsabilidade que a gente traz. Então, seguindo o antigo levantamento, né, de necessidades de treinamento, hoje ele ocorre, de fato, de uma maneira muito orgânica. Impulsionada por isso, impulsionada também, Rafael, as empresas com mindset ágil, elas são muito ágeis, né, como é o caso da Mondiale, são muito ágeis para olhar as dores do mercado, trazer essas dores e necessidades do mercado para que o time interno faça uma tradução também daquelas dores para soluções. E essa é a inspiração que eu sempre busco para para realizar soluções de RH. Então, a partir das soluções de negócio, como que o RH vai suportar isso com soluções? Então, o fato de ser o levantamento de necessidade ser muito antigo, aquele formato, a gente ficava meses levantando, né? Horas levantando necessidade. Então, na medida que chega uma necessidade, é necessário, às vezes, trazer uma nova competência para o negócio, para que o time entregue, um novo conhecimento para o negócio. Então, é muito impulsionado. Então, a gente conhece o negócio, a forma de levantar as necessidades, eu trouxe exemplos aqui, é muito mais orgânico hoje, e não encaixotado, fechado em períodos. A gente trabalha, por exemplo, na Mondiale, uma das formas de levantar é com o trabalho de cargos críticos e pessoas-chave. E a gente olha para esse trabalho de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, desse diagnóstico, e a gente se depara com revisões. Olha, a pessoa já saiu de um projeto, já foi para outro, porque o nosso modelo é ágil. Então, ela passou a necessitar não mais aquele desenvolvimento, aquele foi ótimo, trouxe, só que eu já tenho que trazer outra solução. Isso vale para pessoas e para time. Então, o segundo ponto é esse levantamento, ele é muito orgânico, e as soluções de aprendizagem são diversas, não dá para você utilizar, é só mentoria, é só treinamentos buscados em mercado, é só através, não tem uma receita, olha, faça isso que dá certo. Então, o terceiro ponto que eu quero destacar é que realmente as soluções de aprendizagem hoje ganharam uma diversificação muito grande, e isso é desafiador para que a gente faça uma curadoria precisa, porque quem tem muitas opções gera muita dúvida e não tem nenhuma. Então, isso demanda, inclusive, de habilidades diferentes, né, de alguns anos atrás em relação ao profissional de learning. E eu até queria que você comentasse, né, assim, eu tinha uma pergunta que era quais são os principais desafios para um RH nessa parte de treinamento e desenvolvimento. E de alguma forma você falou, como é muito orgânico, como ele é muito fluido e como dependendo, né, da alocação de um colaborador num projeto ou no outro, isso vai se tornando um desafio per si, né? Encontrar aquele momento ali do colaborador ou do projeto ou da empresa e fazer essa curadoria. Então, de alguma forma, os RHs são educadores e educadoras, né? E, assim, tem desenvolvido essa habilidade de fazer curadoria no mercado para trazer as melhores soluções. Isso passa por um treinamento do próprio RH, isso já está refletindo na formação dos RHs nas universidades, nas faculdades, ou isso ainda é um aprendizado de mercado de algumas empresas, Cris? Eu vejo que tem muita relação ainda, e eu vejo que esse cenário vai se alterar nos próximos anos, é algo que a gente está aprendendo no mercado mesmo. E de empresa para empresa muda muito, Rafa. Então, a forma de você identificar essa necessidade, disponibilizar as soluções de aprendizagem é muito próprio. E é um aprendizado constante da área de learning dentro das organizações. Um ponto que você trouxe, Rafa, que é a questão de como fazer essa curadoria, se eu pudesse sintetizar isso, fazer essa curadoria e fazer, consequentemente, uma entrega,
tem um ponto que, se eu pudesse dar uma dica, que se as pessoas me perguntarem por onde começar, Cris, é tudo tão aberto, tão orgânico. Uma trilha um caminho, trilha que eu vejo que é super importante. Invista nas lideranças. Se você não tiver mais nenhum recurso, faça investimento nas lideranças, para que elas, de fato, consigam desenvolver os times, consigam contribuir com as próprias soluções de aprendizagem, incentivar os times a serem co-construtores também de soluções de aprendizagem e, de fato, fortalecer. Não tem relação nenhuma com hierarquiar, porque primeiro os líderes, não. É pelo papel de formador que os líderes têm, o papel de curador que os líderes têm, que eu digo que esse é um caminho que, onde eu estiver, eu vou investir nele, primeiramente ou em paralelo. Legal. Eu sei, porque eu posso dizer de cadeira, do tempo que eu tive ali com a Cris trabalhando em gestão de pessoas, que tinha muitos e muitos treinamentos que estavam ali centrados nas lideranças. Então, o que ela está falando não é só do ponto de vista teórico. E aí eu tenho até que agradecer todas as oportunidades que eu tive de me formar ali como líder. E eu achei legal, assim, eu queria só voltar num ponto, né, para a nossa audiência, que foi muito pertinente você falar, né, Cris, assim, nós estamos formando pessoas, profissionais e cidadãos. Uhum. Existe uma evolução também, acho que muito significativa, que a gestão de pessoas traz para nós, é perceber que não há essa separação, né? Eu não estou formando só o profissional ou só o técnico. Eu estou formando também um cidadão que é responsável pela empresa, por si mesmo, pelo mundo, né? E de alguma maneira também estou melhorando como pessoa. Nessa linha, Cris, do que você fala, os treinamentos também mudam, né? Sim. Então, além da curadoria para pontos específicos, vocês têm olhado como RH para outras questões, dimensões que eventualmente a gente não olhava no passado, é isso? Uhum. Exatamente, Rafael. Quando eu falo desse tripé, eu vou dar o exemplo de treinamentos voltados para trilhas, voltadas para liderança. É super importante que elas contemplem esse tripé. E coisas práticas que a gente traz para as trilhas. Tem módulos dentro dessas trilhas, né? Etapas ali dentro das trilhas, explicitamente e profundamente ligados à questão de valores, de crenças, de princípios. E a gente tem um módulo, uma trilha, um programa bem completo, que é desenvolvido, inclusive, internamente, e eu sou responsável, inclusive, por conduzir vários desses módulos, que a gente fecha com uma carga horária bem intensa, voltada justamente para isso que eu disse. Porque você precisa alicerçar a liderança em valores, em crenças, em princípios, pensando que liderança não é um papel, simplesmente. É uma missão que a gente assume. Tem pessoas que falam, às vezes, comigo assim, Cris, mas aconteceu de eu me tornar líder. E eu digo para elas, mas para permanecer como líder é uma escolha. Legal. Eu acho maravilhoso você colocar isso, porque aí, obviamente, eu não sei o quão profundo, né, você conhece um pouco na sua plataforma, desde que a gente tem mais de 170 cursos, e Bacana demais. tem um trabalho, além dos cursos, a gente tem as carreiras. Então, a gente elencou algumas carreiras que a gente acha pertinente no contemporâneo, né, para essa nova economia: sucesso do cliente, gestão de projetos, gestão de RH, é uma das nossas carreiras, então ela é mais longa e tal. Mas, de alguma maneira, você falou também de outros aspectos de formação, né? Mentoria, projeto de carreira, a gente tinha na faculdade projeto de vida e carreira, que a gente está, obviamente, trazendo para cá. Então, de alguma forma, nós estamos falando que toda essa trajetória ela vai envolver modelos, formatos, necessidades diferentes. Uma pergunta que acaba, eu quero trazer para você: existem melhores práticas de treinamento? A gente viveu um período, né, pré-pandemia,
que basicamente a gente falava de workshops, imersões, aí vai para os encontros presenciais. Depois a gente foi e ficou aí quase 2 anos na exclusividade do online, né? Agora a gente está num novo contexto. Existem melhores práticas ou elas vão fluir de acordo com as necessidades, com o momento, com a organização e por aí vai? Rafão, eu busco e trabalho isso muito com o time. Vamos para determinada solução que a gente vai entregar de aprendizagem, co-construída, como a gente disse, qual que é o melhor dos mundos em relação ao online, em relação ao híbrido, se vai ser externo, se vai ser interno, as diversas possibilidades que se tem hoje de estruturação de uma trilha. Então, a minha resposta Rafa, não existe uma solução que eu recomendo. Eu vejo que eu olho para o contexto, para aquela dor ou para aquela necessidade e como que eu vou traduzir aquilo em desenvolvimento. Então, eu conto com muitas possibilidades, porque às vezes uma dor e uma necessidade bem similar de um determinado time, Rafa, onde o time parte é presencial e parte está aí no Brasil, como é nosso caso, nós estamos hoje em 19 estados brasileiros. Então, uma solução para um time em modelo híbrido, apesar da necessidade ser bem próxima, vai ser totalmente diferente para uma solução de um time que está no presencial, por exemplo, ou que está no nível de maturidade, às vezes é uma área nova. O tema é o mesmo, a necessidade é a mesma, só que é uma área nova. Eu trabalho em modelo híbrido, trabalho em modelo presencial. Então, hoje, a gente tem que lançar mão de muito mais possibilidades do que a gente contou. Ou seja, não tem, Rafa. Eu sempre busco olhar e falar assim, o que é o melhor do online? Se ele fosse aplicar, então, o melhor do online, o melhor do presencial. E a gente tem, já com a experiência que nós vivemos aí nesses últimos 2 anos, e agora muito no modelo híbrido, nós temos aprendido muito. Então, o que eu já aprendi que deu certo, que deu errado, e não desistir. E tem uma coisa que a gente faz muito na Mondiale. Vamos testar com o time um modelo, uma trilha, uma solução ou seja, uma solução de aprendizagem. Feedback de como que foi. E a partir daí a gente vai num crescente, escalando. Isso é muito prática nossa na Mondiale. Testar, vamos testar. Eu acho interessante falar isso, que também, obviamente, depende do apoio das lideranças máximas, né? Essa tolerância ao erro, essa cultura de poder testar sem ficar ali apontando. Isso significa também que, de alguma forma, o RH vai ganhando um pouco mais de autonomia financeira que não tinha tanto em outros momentos, certo? Assim, é uma escolha da empresa dar essa autonomia. E tem uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante, Cris, é que as pessoas muitas vezes estão procurando modelos prontos, fórmulas, né? E essa sensibilidade do gestão de pessoas ou da área de RH, de ir percebendo as necessidades segundo, né, a dinâmica da turma, eu acho isso bem legal. E aí, Cris, tem uma pergunta que acabou, para mim, deriva, que é assim, nós estamos nas empresas hoje vivendo gerações diferentes. Então, eu estou numa startup que eu falei, se eu olhar a média de idade dos colaboradores, dá 25 anos. E eu já estou chegando nos 50, né? Então, assim, de alguma forma, eu tenho já um olhar diferente em relação a eles. Como é que é essa coisa também do treinamento de equipes que são não só de maturidade diferente, mas de gerações diferentes? Isso também é bem considerado? Como é que vocês olham isso? Rafael, a minha realidade hoje é bem similar à sua. Eu sou a mais velha da empresa, inclusive mais velha do que o presidente também, e estou rodeada, muito feliz de pessoas jovens também. E a questão, trazendo para a nossa realidade de gerações, então, eu hoje tenho um perfil bem próprio, um perfil bem similar ali em termos de idade, em termos de expectativa, da forma que aprende.
Uhum. Pensando, então, isso de alguma forma facilita, é um facilitador em termos de criação de soluções. Agora, eu vou ampliar minha resposta pensando no que eu vejo no mercado e em outras empresas. A gente, de fato, tem que ter esse olhar, deve ter esse olhar em relação ao público, a diferenciação do público e trazer possibilidades de facilitação para o aprendizado das pessoas de acordo com a história delas. Mas não se fechar nisso também, Rafa, porque se eu sempre aprendi, hoje eu aprendo de uma forma totalmente diferente do que eu aprendi. Então, possibilitar para as pessoas que são mais maduras aprender de uma forma diferente, estimulando que elas se movimentem da zona de conforto para a zona de aprendizagem, sem que elas expandam ali para a zona de desespero ali, de total desespero, que aí vai dificultar a aprendizagem, é um papel nosso também. E tem algumas formas de metodologias, por exemplo, a mentoria inversa, que a gente faz, que valoriza muito o que os dois perfis, mais maduros e mais jovens, também têm. Fazer esse tipo de troca, propor isso também. Então, um mais sênior receber mentoria de um mais jovem, o que eu acho fantástico. A gente faz isso na Mundial de maneira muito orgânica, a gente aprende. Eu, particularmente, eu aprendo muito, mas eu também tenho muito a compartilhar. Então, eu acho que, sintetizando, Rafa, de fato, a gente tem que ter um olhar, não tem receita, mas esse aspecto das gerações deve ser considerado, mas não se fechar neles. Só aprende agora com plataforma, coisa. Também tem formas que a gente usava antes, por exemplo, o presencial. O que é o melhor dos mundos do presencial? Vamos explorar isso. Então, tem que ser considerado, mas como um item que nos traz possibilidade e não que restringe. É a abundância ao invés da escassez. Não, legal, é um outro paradigma, né? A gente muitas vezes gosta de olhar para as questões e colocar os desafios, né? Existem gerações diferentes, existem choques geracionais, e como fazer esse gerenciamento. E a gente está percebendo que, às vezes, apesar da idade, quando você constrói esses caminhos de convergência, eles naturalmente eles acontecem. Tem uma coisa que você destacou, Cris, lá na nossa plataforma, eu, além daquele outro cargo que eu comentei no início, eu me tornei coordenador do MBA em Liderança para o Futuro. Ai, que bacana. Então, a gente tem um MBA que é muito de vanguarda, né? Porque ele é totalmente mobile, né? Assim, então ele acontece na modalidade online e em parceria com a Faculdade Arnaldo, a gente construiu esse MBA, e é um MBA para liderança. E aí, quando eu comecei a olhar o portfólio, né, olhar as disciplinas e tal, eu quis trazer um pouco da minha própria visão de liderança, falando de assuntos como, por exemplo, a consciência, a espiritualidade, a saúde. Como é que você tem visto, você falou, da formação do líder? Quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes de um líder para essa nova era? Né? O que você destacaria aí para as pessoas que falam, olha, eu quero assumir essa missão da liderança? O que te chama mais atenção? Uhum. Rafael, além das soft skills, que a gente pode explorar algumas aqui, hard skills, dependendo da área de escopo, tem algo que eu tenho ficado bastante atento, e a gente já tem praticado na Mundial há um tempo, que é business skills também. Então, quais são as competências de negócio que, no caso, nós Munderes, lá na Mundiale, de maneira geral, a gente precisa conhecer, dependendo da entrega. Então, eu falei de 3. E tem um escopo que eu acho que é super importante, que está ligado à questão das humanidades também, de como esse líder tem a necessidade de desenvolver, né, disciplinas ligadas a humanidades. E entendendo, e eu disse já disse isso aqui, que liderança, Rafael, é missão. Eu me deparo com algumas lideranças
que de fato não tem a noção do impacto que cada um de nós líderes causamos, primeiramente nas pessoas que estão no nosso entorno, como Uhum. liderados, nas pessoas que estão no entorno desses liderados. E eu não digo exclusivamente as pessoas dentro da empresa, também as pessoas que fazem parte das famílias, dos amigos, como a gente traz o impacto, porque eu acredito muito naquele tripé, né, de pessoa, profissional e cidadão. E essas três dimensões, o líder tem o papel. Então, eu traria num quadro macro, assim, esses quatro pilares, e que eu entendo que são fundamentais hoje para o exercício da liderança. Pensando, além do papel, Rafael, a questão de pensar o presente e ter sempre, o líder ter sempre um olhar de futuro Uhum. também. Então, você destacou, dependendo da área que você está liderando, você tem que ter as hard skills, as habilidades cognitivas para a execução daquele processo. De alguma forma também a gente precisa das chamadas habilidades suaves, socioemocionais, né? Uhum. Porque o trabalho é gente com gente, né? Então, a gente desenvolveu lá na época, né? A gente falava muito de comunicação, de pensamento crítico, de Uhum. colaboração, de capacidade de resolução de problemas complexos, de criatividade, né? Exatamente. Essas são skills, chamadas soft skills importantes. Aí você trouxe para a nossa audiência, né, a dimensão das business skills, então conhecer ferramentas, mas também de entender de modelo de negócio, né, Exatamente, Arthur. Muito isso, modelo de negócio, aplicação de modelo de negócio, é conhecer, são conhecimentos estruturantes para aquele negócio. legal. E aí essa outra dimensão que você falou, né, que é uma dimensão mais reflexiva, que é o líder saber o papel que ele tem, o impacto que ele gera nas diversas relações diretas e indiretas que, de alguma maneira, ele está ali influenciando. Então, de alguma forma, você está falando de uma liderança que se torna muito consciente, Isso, né, exatamente. do papel que ela vai executar nisso. Eu E que acho tem a ver com as humanidades. Eu acho que essa questão do líder como missão, ele é transversal em esses quatro pilares que eu trouxe. e imagino, Cris, que como você está falando de uma dimensão muito sofisticada de liderança, eventualmente você não consegue encontrar fora tudo aquilo que você precisa ali trazer para dentro da organização. Eu me pergunto muito assim, se aquele modelo de universidade corporativa engessado para o RH do contemporâneo, ele não faz o menor sentido, faz? Não faz, porque ele está muito ligado, Rafa, àquele modelo prescritivo, que a Uhum. gente tem ali um cardápio bem fechado, com termos, com forma, é muito prescritivo. Então, aquelas universidades nesse formato, né, de cursos, ali é bem fechado, né, onde você, inclusive, delimitava o público que vai consumir aquele conteúdo. Ou seja, um outro público que poderia se interessar nem sabia que existia aquele, principalmente no uso de plataformas, né? Tem aquela configuração em que você usa somente, consome somente aquele tipo de conteúdo. Dado o seu nível hierárquico, você teria É, possibilidade de fazer determinados cursos e outros não. Então, não, esse modelo engessado de universidade corporativa, ele cai por terra. E, inclusive, eu imagino que você deva ter muitas ofertas, né, de cursos, de plataformas, e aí acho que esse é um trabalho interessante. E aí, Cris, eu queria puxar sobre os temas, né, mais atuais assim para o RH. Eu estou te falando isso porque no meu trabalho ali na empresa eu trouxe recentemente um curso de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a gente tornou isso como uma coisa obrigatória para os colaboradores. Eu trouxe recentemente o Diversidade e Inclusão, né, com professores que você conhece, a turma
é muito bacana, que falam dos assuntos sobre etarismo, capacitismo, Uhum. liderança, o feminismo e por aí vai. Eu trouxe recentemente também uma parceria para cursos de compliance e Ótimo. anticorrupção, para cursos sobre assédio. Então, Uhum. quais são os temas mais quentes assim do RH e que se você fala assim, olha, isso é importante para todos os colaboradores dentro Uhum. de uma organização? Rafão, todos os que você destacou aí, eu não tiraria nenhum desses temas, nenhum. Eu acho que é muito essencial. Eu acrescentaria um curso, uma trilha, um tema, vamos dizer assim, um tema ligado à experiência do cliente. Eu vejo que esse é um tema que é fundamental para todos os colaboradores. Eu vejo que se a empresa ela tem como modelo de gestão agilidade, eu vejo que é um tema a ser conhecido por todos os colaboradores também. Eu acrescentaria, Rafão, esses dois no que você bem trouxe aí dos outros dos temas Eu que nem, você de- citou. eu nem destaquei meu próprio curso, que é o Saúde, Bem-Estar e Consciência, É, que, é, excelente. que eu trouxe Exato. recentemente, né, que é uma... Aí, só para contar para a audiência, né, o curso basicamente fala sobre as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças ocupacionais, a questão do estresse, a neurofisiologia do estresse. Aí falo sobre gestão do tempo, sobre qualidade do sono, falando sobre alimentação. Então, assim, eu de alguma forma acredito, né, que isso inclusive se desdobra a qualidade de vida do colaborador na sua Uhum. família e tal, mas eu acho legal. E aí, Rafael, Marcos, só destacar, foi ótimo você ter destacado, até me fez trazer aqui para esse espaço. A gente tem um programa na Mundial que chama Saudavelmente. Sabe, a gente inclusive já teve iniciativas aí, né, de yoga para os Munderes, né? Então a gente trabalha com três pilares: emocional, financeiro e físico legal. nesse, e que tem muita relação com o que você trouxe aí em termos de saúde e bem-estar. Pois é, eu até queria entrar nesse assunto, já que você, né, também reforçou. A gente está vendo ali o burnout, né, como e demais doenças ocupacionais, como sendo foco de atenção do RH, né, de gestão de pessoas, mas também das lideranças. Quais são, na sua visão, os elementos que a gente tem que trabalhar para o bem-estar? Acho que você destacou, né, mas eu queria que você aprofundasse. Estou falando de saúde financeira do colaborador, Uhum. né, num Uhum. contexto econômico tão diverso que a gente vive, o gerenciamento emocional, o que mais, Cris? Voltando no financeiro, desde coisas básicas, tá, Rafão? De gestão do orçamento, né? A partir do momento que você tem isso equilibrado, você trazer ali a economia, né? Como economizar, onde economizar e criar ali uma reserva financeira, chegando até o investimento, né? Você fala, mas o salário, gente, se souber administrar, se tiver condições de administrar, isso é super possível. Então, desde o financeiro, do básico, o emocional, eu vejo que tem muita relação com a ampliação do nível de consciência da pessoa em relação às suas emoções, né? Começando por aí, trabalhar fortemente isso, e a gente já fez trabalhos juntos super legais. Quero compartilhar aqui com vocês que a gente fez uma trilha fantástica com o Rafão conduzindo, e depois a gente teve a possibilidade de fazer uma segunda trilha muito voltada para a autoconsciência, né? E para valores essenciais Uhum. que a gente deve cultivar, aí muito ligadas às humanidades também, né, Rafão? Então, eu acho que essa linha de proporcionar esse tipo de espaço para as pessoas, para ampliarem seu nível de consciência em relação às emoções, né? Em relação aos seus valores, e chegando também ao físico,
né, que vai desde parcerias até outras atividades dentro da própria empresa. E a gente pode expandir, abrindo espaços para a espiritualidade também. Né? Espiritualidade se afastando da questão do aspecto religioso, é espiritualidade mesmo no conceito essencial. Então, eu acho que esses 4, na minha leitura, esses 4 pilares aí, na medida do possível sendo trabalhado, a gente com certeza vai contribuir como empresa para o bem-estar e saúde. Eu acho muito legal, acho que a gente já teve uma conversa sobre isso, né, Cris? A gente fala muito de... A gente precisa cuidar do físico, né? A gente precisa de estar saudável, de tentar trazer vitalidade na dimensão física. E eu me lembro de diversos programas que vocês trouxeram, né, na época que a gente trabalhava junto, para cuidar dessa dimensão. A gente teve até uma competição que ela não terminou, que com certeza eu ganharia. Com certeza, né, Ramon, que contemplava esses pilares todos, né? Exato, a gente, né, tinha um diagnóstico de saúde, a gente tinha acompanhamento médico e tinha os desafios, né, o beba água. O Rafa, eu lembrei disso aqui agora, o beba água. Assim, são coisas básicas, né, Rafa, simples, e que a gente vai se afastando, abandonando na medida que a gente entra nesse modo automático, né? Que é uma vigilância constante, né? De estar com você mesmo, né? E você sabe que desde aquela época, isso tem muitos anos, eu continuei com esse hábito. Então, o beber água, fazer meditações todos os dias. Então, assim, eu continuei basicamente desde aquela época. Isso já deve ter uns 6, 7 anos, Cris, por aí. Deve ter isso, Rafa, isso mesmo. Parabéns pela disciplina. Então, assim, tem a dimensão física, né, destacada, o gerenciamento das emoções, a inteligência emocional, um aspecto, a saúde mental, né, que é cognitiva, de você... A gente fala assim, precisa malhar o corpo, precisa malhar a mente, estar sempre estudando, sempre aprendendo, e essa dimensão da consciência, né, a gente usa o termo espiritualidade ou consciência, mas, na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, essa conexão da gente com a gente mesmo, da gente com o outro e da gente com o todo, né? Legal. Cris, a gente não falou um pouco de diversidade, inclusão, employer branding. Como é que você vê esse tema, né? Assim, diversidade e inclusão é um aspecto que traz saúde e sustentabilidade para o negócio? Como é que vocês têm visto isso dentro da empresa de vocês? A Mondiale faz parte do DNA da Mondiale desde dos primeiros anos. A gente tem a questão da diversidade, da inclusão muito orgânico, sabe, Rafão? É muito bacana isso. A gente tem mania de querer quantificar, né, essas coisas. Então, como era na Ânima também, na Mondiale, e é algo que eu valorizo bastante, que eu me sinto muito à vontade em espaços assim, nas pesquisas, absolutamente unânime, nas pesquisas de clima, perguntas ligadas, eu posso ser eu mesmo, né, se a diversidade é respeitada, as perguntas superam 97%, 98%. Ou seja, mais do que a gente falar, é as pessoas perceberem a gente como gente gestal, né, ou como liderança, as pessoas terem essa percepção de que, de fato, isso é cultivado dentro da Mondiale. A gente fica muito feliz com esse resultado. E falando do impacto disso, né, além desse impacto para as pessoas de se sentirem bem nesse ambiente, várias pesquisas mostram que a diversidade traz muito mais criatividade, traz resultado financeiro para o negócio mesmo, possibilidades de criação de soluções que pessoas muito parecidas não chegariam a essas soluções. E quando eu falo diversidade, estou falando num aspecto muito amplo da diversidade. Por exemplo, a gente tem na Mondiale Munderes em 19 estados, com culturas muito diferentes. Então, recentemente eu estava conversando com o diretor de TI, a gente até tem o nosso jeito Mondiale de ser, e ele falando que às vezes eles estão com uma dor, com um problema tech,
mesmo, e com pessoas tão diferentes dentro da sala que saem soluções que não eram imaginadas, se fosse pensada exclusivamente em BH, quando a gente tinha pessoas contratadas exclusivamente em BH, porque era suficiente para o negócio. Então, de fato, essa possibilidade que a diversidade traz é ganho para todo mundo, é ganho para as pessoas, é ganho para a empresa, é ganho para a sociedade. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho legal você comentar, porque quando eu saí da outra empresa e cheguei aqui na Qualifica, uma das primeiras coisas que eu participei ali foi de receber o resultado do GPTW. E nós somos Sim. uma empresa de menos de 50 funcionários que tem o selo GPTW. Eu falei, olha, isso me fez sentir muito em casa. E aí, Cris, assim, um outro cuidado que, como líder ali a gente tem, também, além das práticas e da cultura organizacional, de ter de ter isso de uma forma muito evidente nas políticas da empresa, né? Uhum. Então, muitas vezes as empresas menores, elas descuidam da construção de suas políticas, né? E isso é fundamental porque tem que refletir a cultura e, obviamente, a cultura tem que estar ali manifesta em algum lugar. Cris, a gente está Rafael, falando... se Não, você me permite, você fez o comentário das claro. políticas, e eu quero destacar que a gente tem na Mondiale o jeito Mondiale, e que retrata muito de algumas coisas que eu falei aqui, e que eu me conecto muito com a Mondiale, e que tem a ver com isso que você trouxe, você chamou de políticas, que são, como que a gente, o jeito tem muito a ver como a gente constrói as coisas por aqui. E isso influencia muito na forma como a gente se relaciona, como a gente constrói as políticas, os projetos que a gente escreve. Então, falando de RH, eu vejo que é algo da cultura, do tema cultura, que os RHs precisam cuidar muito, estimular muito, e, se possível, ter um jeito construído coletivamente, né? E isso aprendi lá na nossa experiência lá na Anima, né? E pude replicar isso aqui. E são princípios que a gente tem que eu me orgulho muito de estar numa empresa que tem esses princípios. O primeiro é 1% melhor a cada dia, o outro é nada está escrito na pedra, o outro somos centenas de donos, né? O quarto, nos apaixonamos pelo problema e não pela solução. E o último seja quem você é. Então, são 5 que tem muito a ver com várias coisas que nós conversamos aqui, né, em relação ao papel do RH, a como a gente enxerga várias coisas aí. Você sabe que boas práticas a gente leva também, né? A gente fez recentemente, né, uma renovação dos nossos princípios e a gente colocou cada diretor, nós somos 6 diretores, cada diretor é como se fosse o guardião de um desses valores da organização e eu, obviamente, como diretor de educação, estou com o valor da educação. Que bacana. E foi muito legal, porque apesar da gente oferecer ali 170 cursos, a gente tinha uma empresa que as pessoas não faziam os nossos próprios cursos. E houve assim, não fazia, falar, não tem tempo, eu tô fazendo, programando e tal. E a gente fez uma revolução lá, Cris. E agora, assim, dentro dos nossos PDIs, né, as diversas áreas estão encontrando seus cursos, criando seus planos de desenvolvimento individuais e de grupo. Tem um negócio assim, muito legal acontecendo. Isso para falar em valores, Cris, para a gente tá chegando no final do nosso papo, quais são os valores que você carrega para a sua vida? Você queria compartilhar com a nossa audiência? Claro, Rafa, obrigada aí pela oportunidade, né, de falar dos meus valores. Primeiro, o valor que eu cultivo muito é o respeito ao outro. Tá? Eu tenho isso como valor, e esse valor, ele permeia assim, todas as minhas ações. E o que significa isso? Né? É respeito ao tempo do outro, à condição do outro,
a, é, a, aos valores do outro. E anterior aos valores do outro, o respeito primeiro a mim, né? Aos meus limites, ao que eu dou conta, ao que eu não dou conta. Então, esse é o primeiro, o respeito é algo que me move muito. O outro é a ética mesmo, Rafael, e de uma maneira muito simples, tá? É não fazer com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. E como eu prezo por valores para o bem, né? Valores que para o bem comum, eu fico muito à vontade de afirmar que eu, de fato, pratico a ética de uma maneira bem simples. Um outro valor que eu tenho, Rafael, é da simplicidade mesmo, não do simplismo. Prezar pelo simples, prezar pelo o que é direto, sem curva, né? Sem quebra. Falar de maneira simples, encarar a vida de maneira simples, né? De maneira verdadeira, de maneira bastante genuína, e eu fico muito feliz quando eu recebo feedbacks espontâneos, assim. O outro valor é de não julgar, sabe? É interessante que eu recebo feedbacks espontâneos, assim, de quanto, recentemente eu fiquei até emocionada que eu recebi um feedback tão espontâneo. Falei, Cris, você me ensina tanto em não julgar as pessoas, e que tem a ver, né, com respeito. Na verdade, a gente coloca ali caixinhas, nomes, né? É isso. E eu me reconheço como uma pessoa simples, como uma pessoa humana, que respeita e que não está pronta. Uma pessoa que não está pronta, que busca se preparar nos diversos aspectos e que reconhece suas vulnerabilidades. Então, são aí valores e formas que eu enxergo que guiam aí minha vida, que eu escolhi que guiasse minha vida. E olha, gente, eu posso falar sem nem... Eu também... A Cris sabe que eu sou uma pessoa muito transparente. E eu posso falar, assim, de tudo que ela falou, é exatamente o tipo de pessoa profissional e cidadã que ela é. Então, assim, a gente trabalhou junto, é uma pessoa simples, é uma pessoa que conversa com qualquer pessoa, com essa capacidade de, inclusive, falar na língua da pessoa, sempre foi muito respeitosa. A gente até brincava que a gente estava numa organização que as pessoas falavam muito palavrão. Eu comecei a rir que eu falei, o Rafa vai contar isso. Vou contar. E aí tinha duas pessoas, além da Cris, a Marina Guelma, né, que era uma outra profissional, uma advogada lá, que ela falava assim, gente, essa organização vocês falam muito palavrão. Então, é sempre muito educada, sempre muito polida, e como ela falou, assim, não julga, ela é uma capacidade de escuta enorme. Então, são características que ela destacou, que eu acho que são características que todas as pessoas deveriam ter, mas, sobretudo, os RHs teriam que desenvolver, sabe? Essa capacidade de escutar, esse respeito ao outro, essa forma simples de olhar as coisas. Então, assim, o que a Cris está falando aqui, gente, eu estou atestando, assim, né? Se é que isso vale alguma coisa. Ô, Cris, eu queria, então, aproveitar para mais uma vez te agradecer essa parceria, inclusive mandar um abraço para todos os colaboradores da Mundial. Muitos foram meus colegas na outra empresa. Deixar você as portas abertas para o Qualifica, para conhecer mais sobre a gente. E se você quiser deixar uma frase para reflexão, uma dica de um filme, qualquer coisa, eu agradeço nesse nosso encerramento. Ô, Rafael, eu que tenho que agradecer. Assim, primeiro eu quero te dizer que eu fico muito feliz de te ver nesse lugar, te ver com brilho nos olhos, de te ver criando espaços de aprendizagem para as pessoas. Eu vejo que você tem essa missão de educador mesmo, no sentido amplo,
do papel do educador. Então, de fato, eu fico muito feliz de te ver, de estar aqui de novo com você, de estar aqui com a audiência também. Só tenho a agradecer pelas palavras que você se referiu a mim. Fico muito grata e lisonjeada, porque eu sei que você é uma pessoa que, de fato, me conhece e quer meu bem, né? E eu já te falei isso, a maioria das pessoas são pessoas do bem, algumas deslizam, mas são pessoas do bem, eu acredito muito nisso. Esse é um outro valor que eu carrego. Eu confio muito nas pessoas. Às vezes, algumas pessoas me dizem, Cris, mas você confia. Gente, está dando mais certo. Eu estou fazendo quase 51 anos, o negócio está dando certo. Eu não vou sair desconfiando das pessoas assim. Né? Então, realmente, você é uma pessoa do bem, que eu admiro muito. Só agradecer a oportunidade. E uma reflexão final, e que eu particularmente tenho me dedicado bastante a isso, é estar muito atenta a cada um de nós pensar o impacto que a gente tem causado por onde a gente passa. E o quanto a gente tem a possibilidade de causar um impacto para o bem do outro, para o bem do mundo. Então, que a gente exerça ali. E para que a gente consiga fazer isso, é um desafio enorme o exercício da presença, que a gente esteja cada vez mais atento ao quanto estamos presentes, aonde estamos e o quanto a gente tem impactado, que nosso potencial é enorme, a nossa capacidade é enorme de impactar o mundo para que ele seja cada vez melhor. Muito obrigada, Rafa. Beleza. Obrigado. Então, gente, nós estou encerrando aqui. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está. É isso aí. Agradecer a nossa audiência e espero encontrá-los no nosso próximo episódio do Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. Um grande abraço a todas e todos. Valeu.